Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal e hoje eu trago para vocês uma questão de geometria. E a pergunta é a seguinte: qual é a área desse terreno? Parece ser muito simples resolvê-la, inclusive ela parece aqui, né, um trapézio, mas percebam que esse ângulo aqui não é de 90 graus, então muito cuidado na hora de resolver essa questão. Eu vou mostrar para vocês algumas maneiras, né, de se pensar essa questão, de como trilhar um caminho para se resolver. E claro, se você já souber, faça as continhas e deixe nos comentários para mim o seu palpite, tá bom? Eu sou o professor Silvio Paulo, trago vídeo de matemática todos os dias para vocês, então se você é novo, se inscreva no canal, venha aprender junto comigo e com todo mundo que me acompanha aqui todos os dias, tá bom? Deixa aquele like também para fortalecer o vídeo, se você gostar, e vamos aí resolver essa questão. Antes de mais nada, pessoal, precisamos decidir como que se calcula a área desse quadrilátero, que, como eu disse para vocês, não é um trapézio. Por mais que pareça, né, essas duas retas serem paralelas, elas não são. Então, a única certeza que a gente tem são das informações que estão listadas no desenho. Primeiramente, o ângulo de 90 graus. Esse sim a gente tem certeza, porque ele está apontado pra gente aqui, né? Sempre que o desenho, o exercício, ele quer te forçar a entender aquele problema, aquela informação, ele deixa bem claro pra gente, tá? Então, 90 graus é o único ângulo que a gente sabe aqui. 30 centímetros é essa medida, 72 é essa, 84 é essa e 90 é essa. Então, com essas 5 informações, a gente vai conseguir calcular a área dessa figura, desse terreno aqui, né? E eu vou mostrar para vocês uma das estratégias. Existem várias formas de a gente calcular a área de um polígono, né? Nesse caso aqui, desse quadrilátero. Uma das maneiras é a decomposição de áreas. E por que a decomposição de áreas é muito importante? Primeiramente, eu vou utilizar fórmulas que eu já conheço, né? E geralmente as fórmulas mais simples que a gente tem, né? Por exemplo, triângulos, quadriláteros, né, quadrados e retângulos, que também são tranquilos de resolver. E nesse caso aqui, a gente vai utilizar, na verdade, eu vou utilizar, né, a minha estratégia vai ser a divisão desse quadrilátero em 2 triângulos. E aí a gente vai calcular a área desses 2 triângulos, tá bom? Qual que vai ser a divisão? Como aqui eu tenho um ângulo reto, eu quero forçar a aparição aqui, né, de um triângulo retângulo. Então, olha que legal. Eu tenho um triângulo retângulo e tenho um triângulo que não é retângulo. A gente não tem certeza dos ângulos, por mais que ele pareça isósceles aqui, parece ser 84, a gente vai ver nas contas que isso não é verdade, tá bom? Então, a única certeza, igual eu disse para vocês, é aquilo que tem no desenho. É que esse triângulo ele é retângulo de catetos 30 e 72, e aqui temos um triângulo escaleno normal, sem nenhuma medida diferente, com todas as medidas diferentes, aparentemente. A gente não tem certeza desse lado. Beleza? Então, vamos chamar de área 1 e área 2. Por quê? Depois que eu calcular a área 1 e a área 2, pela fórmula, né, pelo teorema lá da decomposição de áreas, a gente pode somar as duas e encontrar a área total, tá bom? Então, a área total vai ser igual à área da primeira parte mais a área da segunda parte, que são 2 triângulos. E triângulo a gente sabe que é tranquilo de resolver, né? Você lembra as fórmulas do triângulo? A área do triângulo, uma das fórmulas, né, de calcular a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. E aí você deve lembrar o que é base e o que é altura, né? Sempre que eu coloco uma figura apoiada, né, vamos dizer assim, em uma superfície, ela vai ter uma base. E o triângulo ele pode ter 3 bases, tá? Esse aqui, essa aqui e essa aqui. Aí tanto faz, todas vão dar certo. A gente sempre vai escolher a melhor. E nesse caso aqui, lembrando que a altura deve ser perpendicular à base, então isso aqui é muito importante, eu vou virar esse triângulo dessa maneira aqui, ó. Fazer ele assim, acho que dá pra fazer até com régua, né, pra ficar bonitinho. Fazer ele aqui, ó. Vou virá-lo de maneira que a base fique apoiada aqui e que a altura fique perpendicular, ou seja, é o mesmo triângulo, tá? Então, o ângulo reto aqui, perceba que eu tombei ele para cá, então a base aqui é 30 e a altura ficou 72. Ah, mas poderia ser o contrário, 72 e 30? Poderia, não tem diferença não, tá? Então, para calcular a área desse triângulo, é fácil, né? A gente tem a base, tem a altura, é só multiplicar e dividir por 2. Então, a área 1 já pode ser calculada, inclusive.
Lembra que a gente está traçando um caminho mais estratégico e mais fácil para a gente. Então, encontramos uma fórmula fácil? Vamos fazer a conta, né? Vai ficar 30 vezes 72 dividido por 2. É a fórmula do triângulo, tá? 30 vezes 72. Vamos fazer as contas? Fazer aqui no cantinho. Tomara que não atrapalhe depois, né? Pôr o maior em cima. 72 vezes 30. 0 vezes 2 é 0. 0 vezes 7 é 0. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 7, 21. 0 aqui. 6 aqui. 1 aqui e 2 aqui. Certo? 2.160. Só que eu ainda preciso dividir por 2. Isso aqui vai ficar 108, então 1.080. É isso mesmo, 1.080. Então, a área 1, né, esse aqui depois eu vou fazer a continha aqui para vocês, tá? 2.160 dividido por 2. Como que eu fiz para descobrir esse 1.080? Divide o 2.000, dá 1.000. Divide 160, dá 80. Então, 1.080, como as unidades estão em centímetros, centímetros quadrados. Certo? Então, já vou até grifar aqui, tá? Essa aqui é uma das minhas partes, então metade do problema já está resolvido. Isso é muito bom. 1.080. Agora eu preciso da área 2. E a área 2, como eu disse para vocês, a gente não conhece esse lado. Ele é muito importante, porque se a gente quiser usar alguma fórmula para encontrar a altura ou utilizar a fórmula de Heron, que é a que eu vou utilizar aqui com vocês, a gente precisa desse terceiro lado. Como que eu faço para calcular esse terceiro lado? Vocês perceberam que esse lado, ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo? Portanto, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras para poder encontrar. Tá? Sempre que tem um triângulo retângulo, eu pego a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Lembra disso? Geometria plana? Teorema de Pitágoras, tá? Então, eu vou calcular esse lado aqui, utilizando os dois catetos que eu já tenho aqui, certo? Então, vou usar aqui embaixo também, né? Aproveitar o espaço aqui. Vou chamar de x esse ladinho, que é o mesmo ladinho aqui que eu desejo, né? Percebam que é o mesmo triângulo, eu só virei ele aqui. E agora, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras. X ao quadrado, que é minha hipotenusa, é igual a 30 ao quadrado mais 72 ao quadrado, certo? Aqui no cantinho de novo, vou fazer as contas. 30 ao quadrado não precisa de conta, né? Ou dá para fazer de cabeça, né? 3 ao quadrado é 9, e aí é só por 2 zeros, 900. Agora, o 72 é mais difícil, né? Vamos fazer aqui. 72 vezes 72. Dá para fazer de cabeça também? Dá, se você conseguir, né? Manda ver. Aqui vai ficar 144. 7 vezes 2, 14. Sobe 1. 7 vezes 7, 49, 50. Esse aqui não vai usar, não. 4, 8, 1, 5. 5.184. 5.184. Muito bem. Nesse ponto da questão, a gente tem o seguinte. Temos que somar essas duas agora. Então, esse aqui, x ao quadrado, vai ser igual a... Se eu somar 900, vai ficar 6.084. Agora, essa aqui, gente, vou usar a calculadora para fazer, tá? Mas você daria para tentar descobrir também. É que eu não tenho certeza se ela é exata. Mas se for exata, vai ficar muito bom, tá? Vamos pegar a calculadora e a raiz quadrada de 6.084. 6.084. Fazendo na calculadora, deixa eu só apertar certinho aqui. Raiz quadrada de 6.084. 78, olha, deu exato. Que bom. 74. Então, x, que vai ser igual a raiz quadrada de 6.084, né? Por quê? Porque é a operação inversa que está aqui, né? X igual a 78. Muito bem, gente. Olha que legal. Descobrimos o lado. Daria para ter feito de cabeça essa aqui? Daria sim, gente. Como que eu faço para fazer uma estimativa do valor aqui, né? Se o número termina em 4, eu já poderia pensar somente no 8 e qual outro número que termina em 4? O 2, né? Então, seriam números terminados em 2 ou em 8. E aí, eu tentaria pegar um bem próximo aqui, né, desse daqui. Por exemplo, o 70. 7 vezes 7, 49. Então, 70 vezes 70 seria
4.900. Então, seria mais que 70, ou seria 72 ou 78. Daria para calcular direto 78 assim, tá? Só que para não perder muito tempo, a gente acabou fazendo na calculadora, tá bom? Beleza. Descobrimos esse lado. Agora é o seguinte, precisamos calcular a área desse triângulo que tem essas três medidas, 90, 84 e 78. Como que eu faço para calcular essa área? E aí eu vou utilizar a fórmula de Heron. Por quê? Dá para calcular a altura, depois descobrir a sua área por meio dessa fórmula aqui? Dá. Só que dá um pouco mais de trabalho, porque a gente vai ter que fazer mais 2 vezes o Pitágoras aqui, né, para descobrir os lados e tudo mais. Isso não é tão interessante. E aí, o que existe? Existe a fórmula de Heron, que é o seguinte, ela vai ser a raiz quadrada, né, a área, né, deixa eu colocar um lá aqui. A área vai ser igual a raiz quadrada do semiperímetro, que eu vou chamar de S, vezes o semiperímetro menos um lado, vezes o semiperímetro menos o outro lado, vezes o semiperímetro menos o outro lado. Ficou um pouquinho apertado, mas basicamente é o semiperímetro vezes a diferença do semiperímetro e cada um dos lados. Beleza? São 3 lados, então S menos A, S menos B, S menos C. Aonde A, B e C são os lados do meu triângulo, tá? E o que é o semiperímetro? O semiperímetro é igual ao perímetro dividido por 2, velho. E aí, o perímetro, como que eu calculo o perímetro? A mais B mais C. Então, é só fazer esse mais esse mais esse. Beleza? Como que vai ficar, então? Vamos fazer 90 mais 84, 174. 174, aí eu não vou usar fazer de cabeça não, tá? Mais 78. Dá pra fazer também, né? Não tem problema. Aqui vai ficar 12, sobe 1, 8, 15, sobe 1, 252. Então, o nosso perímetro é 252, portanto, o semiperímetro é 252 dividido por 2. Isso aqui é 126. Beleza? Esse é o nosso semiperímetro. E agora, para ficar melhor pra gente, eu vou pegar uma outra folha, um pedacinho de folha, pra gente poder fazer essa fórmula e não bagunçar aqui. Aí, a gente vai organizar agora a fórmula de Heron nessa folhinha aqui, tá? Então, a área será igual a raiz quadrada de 126, que é o nosso semiperímetro, multiplicada por 126 menos um dos lados, vamos pegar o 78 primeiro, tá? Vezes 126 menos o outro lado, que é 84, vezes 90, né? 126 menos 90. Tudo isso dentro da raiz, tá? Então, vai ficar um número bem grandão, não tem problema, mas a gente vai resolver cada um deles. Primeiro, as subtrações, né, que estão dentro dos parênteses. Então, vamos lá. 126 menos 78. Vamos pegar aqui 126, fazer a continha para vocês aqui, tá? Dá para fazer de cabeça também, se você tiver essa habilidade, tá? Aqui fica 8, 11 menos 7, 4, 48. Certo. Vou colocar o parênteses só para separar as multiplicações aqui, tá? 126 menos 84. 84. Aqui fica 2 e aqui fica 4. 42. E, finalmente, 126 menos 90, aqui vai dar 36, né? 36. Excelente. Essas são as multiplicações que eu devo fazer. Existem algumas estratégias que dá para traçar para descobrir essa raiz sem precisar ficar chutando valores. Mas, como a gente tem uma calculadora aqui, eu vou fazer para vocês, tá? Vai ficar mais fácil. Vou fazer toda essa multiplicação. Vou aproveitar aqui, ó, no celular mesmo, tá? Vamos fazer aqui. Vou colocar no cantinho. Como que faz na calculadora, né? 126, primeiramente, vezes 48, vezes 42, vezes 36. Deu esse número aqui, certo? Beleza. Agora, igual. Pronto. Agora eu vou extrair a raiz dele. Então, raiz quadrada. Opa. Como é que eu faço? Vou clicar aqui em cima, editar. Vou guardar essa informação, acho que é mais fácil, né? Vai ficar igual a raiz quadrada de 9.144.576.
Beleza. Agora eu quero descobrir, aqui para baixo, a raiz quadrada de 9.144.576. 3.024. Esse aqui é igual a 3.024 centímetros quadrados, né? Então, usando a fórmula de Heron, a gente descobriu aqui, gente, essa área. Então, temos que a área 2, cadê a área 1 estava aqui? A área 2 está aqui. Então, se eu quiser calcular a área total, é só eu fazer 1.080 mais 3.024 que a gente acabou de encontrar. Logo, a área total desse terreno aqui vai ser igual a 4.000, ó, 1.000 com 3.000, 4.000. 80 mais 1.024, 80 mais 24 vai ficar 104. 4.104 centímetros quadrados. E essa aqui, pessoal, por incrível que pareça, é a nossa área. Parecia que ia dar uns números muito malucos, né? Mas acabou que as raízes deram todas exatas e o nosso resultado ficou bonitinho assim, tá bom? Interessante, né? O que você achou dessa questão? A área total, então, dessa nossa figura, 4.104. Vou até prender aqui na fita crepe para finalizar o vídeo com vocês. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você está gostando dos conteúdos de geometria, deixa para mim nos comentários que eu quero trazer mais para vocês questões dessa maneira também. Ficou com dúvida no Teorema de Heron? Ficou com dúvida no Teorema de Pitágoras? Deixe nos comentários também que eu vou ajudar vocês. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Desafio de matemática básica. Para você que está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Olha a questão que eu trago para vocês hoje, gente. Temos aqui uma raiz quadrada e dentro dessa raiz aqui, né, o número que deve ser extraído dessa raiz é o resultado de 46 menos 5 vezes 2. Tudo isso mais 3 vezes 3 fatorial. E aí eu pergunto para você se você sabe resolver essa questão, já está manjando aí da matemática básica, deixe para mim nos comentários qual que é a sua resposta. Letra A, 2 fatorial, letra B, 3 fatorial, letra C, 4 fatorial ou letra D, 5 fatorial. Esse tempo que eu falei aqui já dava para você ter resolvido. Se você conseguiu, comente aí e vamos agora resolver juntos, explicando todos os detalhes para vocês, tá bom? Lembrando que se você for novo por aqui, se inscreva no canal, tem vídeo novo todos os dias, um conteúdo gratuito que eu trago com muito carinho para todos vocês, tá bom? Se você puder curtir para fortalecer o meu trabalho também, eu agradeço demais. Vamos lá. É o seguinte, gente, para a gente poder resolver essa expressão numérica aqui, a gente precisa ter uma decisão. Qual é a operação, qual é o caminho que eu vou fazer primeiro para poder começar a resolver? E aí eu vou ajudar vocês, tá? Vou colocar aqui uma ordem para a gente poder resolver. A primeira coisa que a gente deve resolver nessa expressão aqui é a raiz, tá? A raiz quadrada. E essa raiz quadrada, gente, a gente pode perceber que dentro dela tem vários elementos. Então, eu não posso extrair direto a raiz. Eu tenho que primeiro resolver tudo que está dentro para depois extrair a raiz quadrada. Tá bom? Então, vamos fazer isso, tá? E dentro dessa raiz eu tenho uma subtração e tenho uma multiplicação. O que que eu faço primeiro? Você sempre vai se lembrar depois que eu disser isso aqui, ó. Sempre que eu tiver adição e subtração, multiplicação e divisão, eu faço primeiro a multiplicação. Nesse caso aqui. Divisão também tem a mesma prioridade, só que a gente tem que tomar cuidado, porque sempre faz da esquerda para a direita, tá bom? Então, 5 vezes 2 é 10. Vou colocar aqui. 10 é uma parte do nosso resultado, porque ainda tem esse 46, né? Fica aqui 46 menos 10. E tudo isso dentro da raiz quadrada, tá? Vamos por partes para a gente não errar as contas, tá? Vai ficar mais 3 vezes 3 fatorial. Muito bem. Agora temos aqui uma subtração simples, então é só resolver a subtração. 46 menos 10 é 36. Já até me enrolei aqui com a resposta, né? Isso aqui vai ser raiz quadrada de 36. Mais 3 vezes 3 fatorial. Muito bem. Temos que agora decidir aí qual é a resposta correta para o raiz de 36. Você sabe resolver raiz quadrada? Se você não sabe, venha comigo, vou explicar para vocês como que faz, tá? Vou escrever aqui no cantinho, do lado esquerdo, alguns quadrados perfeitos e aí a gente vai descobrir a partir deles
o resultado desse 36. Começando pelo 2, ó, 2 vezes 2 é igual a 4, tá? 3 vezes 3 é igual a 9, vou fazer rapidinho aqui, tá? 4 vezes 4 é igual a 16, 5 vezes 5 é 25, 6 vezes 6 é 36, 7 vezes 7, 49, 8 vezes 8 é 64, e o último que a gente vai fazer aqui, né? 9 vezes 9 igual a 81. São aqui os primeiros quadrados perfeitos, começando do 2, tá? E por que que eu fiz essa lista aqui do lado para a gente poder resolver isso daqui? Olha para você ver esse ponto aqui que eu vou chamar atenção, o 6 vezes 6, que deu 36. Quer dizer que 6 ao quadrado é 36. Portanto, para eu poder extrair a raiz quadrada, basta eu pensar no número que vezes ele mesmo, que dá 36. Por isso eu fiz essa lista. Portanto, raiz quadrada de 36, vou escrever aqui em cima, ó, é igual a 6. Por quê? Pois 6 ao quadrado é igual a 36. Agora você não erra mais raiz quadrada. Esses números aqui, todos eles têm raiz quadrada exata, tá bom? Então, no lugar de raiz de 36, vou colocar o 6 mais 3 vezes 3 fatorial. Excelente, gente. Olha agora o que a gente tem que fazer. Resolvemos a raiz quadrada. Depois da raiz quadrada, nessa aqui a gente vai resolver o fatorial. Tá? O fatorial, ele deve ser resolvido logo após essa raiz. Porque o fatorial, ele é um elemento importante que está sendo preso, vamos dizer assim, né? Nesse 3 que está aqui. Então, 3 fatorial, vou fazer de vermelho aqui em cima, ó. A definição é o seguinte, eu pego 3 e vou multiplicar pelos seus antecessores até chegar no número 1, tá bom? 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é igual a 6. Basta fazer a continha, dá 6. Então, no lugar de 3 fatorial, eu vou colocar o número 6. Vai ficar 6 mais 3 vezes 6, porque 3 fatorial é 6. Agora, o terceiro passo, resolvido o fatorial, vamos para a terceira etapa. A terceira etapa é resolver a multiplicação, tá? A multiplicação. E só depois, na quarta etapa e última, que vai ser a adição, tá? Então, a adição vai ser a última coisa para a gente poder fazer. Então, vamos resolver primeiro essa multiplicação. 3 vezes 6 é 18, só você lembrar da tabuada aí, tá bom? E 6 mais 18 vai ser a nossa resposta. 6 mais 18 é igual a 24. Esse aqui é o resultado da nossa expressão numérica. Só que, como é uma questão de alternativas, a gente precisa decidir qual dessas aqui tem um valor equivalente ao 24. Vamos fazer juntos? 2 fatorial é a mesma ideia do 3 que a gente fez aqui em cima, tá? Eu pego 2 e multiplico pelos antecessores até chegar no 1. No caso do 2, só tem o 1, né? Então, fica facinho. Isso aqui é igual a 2. Excelente. Não é a nossa resposta. O 3 fatorial, a gente acabou de fazer ali em cima, olha lá. Vai ficar aqui 3 vezes 2 vezes 1. Igual a 6. Muito bem. O 4 fatorial, mesma coisa, ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso daqui, pessoal, se a gente fizer a conta, ó, vai ficar 12, 24. 12 vezes 2 vezes 1, né? 24. E por último, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui, gente, vai ficar 120. Um número bem grande, né? E agora a gente encontra aqui exatamente o que a gente queria. Olha lá, 24 bateu com 4 fatorial. Portanto, é a nossa resposta alternativa, a letra C, 4 fatorial. Espero que você tenha acertado essa questão. Se você acertou, deixe para mim nos comentários aí, vou ficar muito feliz de receber uma notícia dessa, né? Sabendo que você acertou a questão. Vou deixar para vocês um desafio novo aqui para você escrever nos comentários e a gente vai ver ele no próximo vídeo, tá bom? Então, vou colocar o desafio aqui, ó. Abre parênteses, 7 menos 4. Fecha parênteses, fatorial, mais raiz quadrada. Olha o tanto de coisa, hein, gente? Vamos ver se vocês conseguem fazer, hein? 5 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Olha que legal. Eu quero saber de você qual é o resultado desse desafio aqui. Deixe nos comentários e eu encontro você no próximo vídeo. No próximo vídeo eu trago exatamente essa questão
para a gente resolver juntos aqui no canal. Se você gostou, já sabe, né? Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você puder comentar alguma coisa legal também, eu vou ficar muito feliz. Um grande abraço a todos vocês e eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!